Qual a origem dos cometas? A enigmática nuvem de gelo que cerca o Sistema Solar. Durante algumas semanas no verão de 2020, se você estivesse observando o céu em uma noite clara, teria a chance de avistar um visitante raro em nossa parte do Sistema Solar. Através de binóculos, ele se assemelhava a um cometa clássico, com um núcleo brilhante e uma longa cauda formada pelo gelo liberado em forma de gás pelo calor do Sol. Pôde até ser visto a olho nu no hemisfério norte durante o início de julho. No entanto, logo desapareceu. Ninguém que testemunhou aquele cometa, denominado C2002F3, Neowise, terá outra oportunidade de fazê-lo. Nem mesmo suas gerações futuras. Este cometa específico não será visível novamente por mais de 6,8 mil anos. Sua passagem breve, entretanto, foi notável não apenas pela raridade, mas também pelo fato de se acreditar que o C2002F3, Neowise, veio de uma região menos explorada e mais misteriosa do nosso sistema, a vasta e congelada nuvem de Oort. Localizada nos confins do Sistema Solar, além do cinturão de asteroides e dos gigantes gasosos, mais distante que os mundos gelados de Urano e Netuno, e até mesmo além da distante órbita de Plutão, a nuvem de Oort está situada além do limite da heliosfera, a bolha de plasma lançada pelo nosso Sol que envolve nosso sistema e marca o início do espaço interestelar. Como uma gigantesca concha, a nuvem de Oort envolve o Sistema Solar, não apenas ao longo do plano onde os planetas, asteroides e planetas anões residem, mas expandindo-se em todas as direções. No entanto, a certeza de sua existência ainda escapa aos astrônomos. A nuvem de Oort foi inicialmente proposta por Jean Oort em 1950 para explicar a presença de cometas como o Neowise. Ao contrário dos cometas de ciclo curto, que geralmente orbitam o Sol em menos de 200 anos e originam-se de um disco de gelo além de Netuno chamado Cinturão de Kuiper, a origem dos cometas com órbitas muito mais longas era um enigma. A maioria dos cometas de ciclo longo leva de 200 a 1000 anos para completar uma órbita ao redor do Sol, apresentando órbitas excêntricas que os levam muito próximo do Sol e, em seguida, para longas distâncias novamente. Oort teorizou que esses cometas poderiam originar-se de um conjunto distante de objetos, compostos principalmente de rocha e gelo, situados muito além dos limites do nosso sistema. Estima-se que essa enorme coleção de objetos comece em algum ponto entre 306 bilhões e 756 bilhões de quilômetros do Sol. Essa distância equivale a 2.000 a 5.000 vezes a distância da Terra ao Sol, conhecida como unidade astronômica, UA. Algumas estimativas sugerem que a nuvem pode se estender até 100.000 a 200.000 UA, 15 trilhões a 29 trilhões de quilômetros, no espaço. Até agora, não temos nenhuma explicação alternativa satisfatória para o constante fornecimento de cometas de longo período que observamos, afirma Cirielle Opton, pesquisadora de cometas e do Sistema Solar na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Ao rastrear suas órbitas, eles parecem compartilhar um afélio, a maior distância do Sol, em torno de 20.000 vezes a distância da Terra ao Sol, naquilo que chamamos de nuvem de Oort. As origens precisas da nuvem continuam sendo um mistério. Pode conter centenas de bilhões ou até mesmo trilhões de planetesimais, fragmentos sólidos de rocha ou gelo, semelhantes aos cometas e frequentemente considerados blocos de construção planetária. Um estudo recente, entretanto, lançou alguma luz sobre a formação da nuvem de Oort. Simon Portegie-Izard e sua equipe da Universidade de Leiden, na Holanda, conduziram simulações computacionais para estudar como a nuvem se formou cronologicamente ao longo de 100 milhões de anos, sendo o primeiro estudo a conectar todas as etapas de sua formação. Os resultados indicam que a nuvem não se formou de maneira simples, mas por uma espécie de colaboração natural, envolvendo uma série de processos, segundo Portegie-Izard. Ele destaca que planetas, estrelas e a própria Via Láctea desempenharam papéis fundamentais em sua formação, revelando uma complexidade surpreendente no processo. No entanto, isso sugere que nosso sistema solar não é o único ao ser envolto por uma vasta nuvem de gelo. Uma vez que mapeamos os vários processos, eles acabaram sendo uma consequência bastante natural da evolução do sistema solar, destaca Portegie-Izard. Seus resultados também levantam a possibilidade de a nuvem de Oort conter material proveniente de outras estrelas. Coisas de outras estrelas, nas palavras de Portegie-Izard. A ideia de que nosso Sol pode ter roubado material de outro lugar foi apresentada há cerca de uma década. No aglomerado de estrelas onde o Sol nasceu,
as estrelas irmãs estavam inicialmente próximas o suficiente para que suas nuvens de cometas se sobrepusessem e se entrelaçassem, explica Michelle Bannister, astrônoma planetária da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia. Posteriormente, elas se afastaram à medida que o aglomerado se dispersava. Assim como a nuvem de Oort pode conter cometas de outras estrelas, alguns de nossos próprios cometas podem estar orbitando estrelas distantes em troca. Um estudo de novembro de 2020 sugere que os objetos interestelares podem ser mais numerosos do que os do nosso sistema. Outra pesquisa, divulgando resultados preliminares no início deste ano, identificou 3 estrelas que podem ter atravessado a nuvem de Oort. A extensão do material proveniente de outras estrelas na nuvem de Oort permanece um mistério, e o estudo detalhado dos cometas pode não oferecer uma resposta definitiva. Seria muito difícil determinar quais cometas não são originários daqui, mas talvez estudos futuros de cometas interestelares que nos visitam em tempo real possam fornecer algumas pistas, sugere Cat Vole, cientista planetária da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Os resultados do estudo de Porteous Art e sua equipe indicam que cerca da metade dos objetos na parte interna da nuvem e 1/4 na parte externa podem ter sido capturados de outras regiões do espaço. Entender a nuvem de Oort e seus cometas pode oferecer pistas valiosas sobre as origens e a formação do nosso sistema solar. Esses objetos representam alguns dos mais antigos e primitivos em nossa proximidade, acredita-se que tenham se formado simultaneamente aos planetas. Seria fascinante conseguir estudar de perto alguns objetos da nuvem de Oort e analisar seu material, expressa Porteous Art. No entanto, a Voyager 1, lançada há mais de 40 anos, ainda está a apenas 1/10 da distância dos limites do Sistema Solar até a nuvem de Oort, e é improvável que faça contato direto a menos que ocorra uma colisão. A obtenção de amostras poderia levar muito tempo. Outras 4 espaçonaves estão programadas para alcançar a nuvem de Oort no futuro, Voyager 2, New Horizons e Pioneer 10 e 11. Mas levará tanto tempo para chegar lá que sua fonte de energia provavelmente se esgotará antes, diz o Piton. É uma distância enorme. Em vez disso, pode ser mais viável obter amostras de um fragmento da nuvem de Oort que chegou até nós. Cientistas já estão coletando informações sobre a composição desses objetos misteriosos a partir de dados obtidos por observações de cometas suspeitos de se originarem na nuvem de Oort. Não é necessário ir até os cometas para entender do que são feitos. Estudos iniciais revelaram a presença de monóxido de carbono, água e outros compostos de carbono e silicato em cometas da nuvem de Oort. A expectativa é que missões espaciais futuras possam analisar de perto um desses cometas. Missões recentes, como a sonda Rosetta e o módulo de aterrissagem Philae, da Agência Espacial Europeia, e a espaçonave Deep Impact da NASA, visitaram cometas que estavam de passagem. Outras missões, como a Hayabusa e a Hayabusa 2, do Japão, e Osiris-Rex, da NASA, coletaram amostras de asteroides para trazê-las de volta à Terra. No entanto, no caso dos cometas da nuvem de Oort, a tarefa é mais complexa, já que geralmente não são descobertos até alguns anos antes de atingirem o ponto mais próximo de sua órbita ao redor do Sol. É uma janela de tempo muito curta para preparar e lançar uma missão em direção a um cometa, observa o Piton. Uma futura missão visa voar próximo a um cometa que tenha vindo diretamente da nuvem de Oort, em vez de um que já tenha passado pelo Sol várias vezes. Há missões espaciais projetadas para visitar novos cometas de longo período. Elas são lançadas e depois aguardam em uma órbita de estacionamento até que um alvo adequado seja detectado, explica Vole. Uma dessas missões é a Comet Interceptor, interceptador de cometa, em tradução livre, programada para ser lançada pela Agência Espacial Europeia em 2029. Ela usará várias espaçonaves para selecionar um cometa como alvo e estudá-lo de perto. Esta é uma missão empolgante, e espero que nos permita investigar um cometa muito primitivo vindo diretamente da nuvem de Oort pela primeira vez, declara o Piton. Antes do lançamento da Comet Interceptor, um telescópio atualmente em construção no Chile, chamado Observatório Vera Rubin, começará a buscar cometas de longo período originários da nuvem de Oort, previsto para ser concluído em 2023. Isso nos permitirá enviar missões a cometas da nuvem de Oort, e é isso que a Comet Interceptor fará, mesmo que não colete e traga de volta uma amostra, explica o Piton. O estudo detalhado de cometas oferece a oportunidade de observar como eles mudam quando são aquecidos pelo Sol ao se aproximarem, após eras de congelamento profundo, destaca Bannister.
Se for a primeira visita, esses cometas podem trazer consigo alguns segredos. Examiná-los de perto pode ajudar a responder perguntas sobre o tamanho real da nuvem e quanto dela se origina do nosso sistema. Enquanto os cientistas continuam a juntar essas peças do quebra-cabeça para aprender mais sobre a nuvem de Oort e reunir evidências de sua existência, somente teremos certeza quando uma de nossas espaçonaves se aventurar nessa região desconhecida do espaço. Se a Voyager 1 conseguir sobreviver por mais 300 anos, a humanidade terá verdadeiramente ultrapassado uma nova fronteira.